Olá, seja bem-vindo aqui no My Nature Color. Hoje a gente vai estar acompanhando a minha reação em relação às cores da Bruna Lombardi, como é que ela utilizou os looks dela, como é que ela fez as escolhas no período da vida dela no decorrer desses anos. Bem, a Bruna Lombardi, ela é uma mulher que tem uma beleza que traz muita atenção, principalmente os olhos dela. Uma beleza muito marcante, que até hoje, nos seus 70 anos, no auge dos seus 70 anos, ela continua linda. E a gente então vai ver nessas imagens que a gente tem da Bruna, a gente não tem muitas imagens dela, porque a Bruna aí, ela quando estava no auge da carreira dela, lá nos anos 80, em 1990 mais ou menos, ela ficou grávida. E aí ela decidiu que ela queria que o filho dela crescesse num mundo longe desses holofotes, que ele pudesse escolher que tipo de vida ele queria levar para depois ele se introduzir nessa parte aí que você acaba com a sua vida muito exposta, a privacidade muito exposta. Então aí ela e o Richelli, que também era outro ator que estava em ascensão aí, eles decidiram ir embora para os Estados Unidos, eles foram para Los Angeles morar lá. E na época ela foi super criticada, mas com certeza ela não se arrependeu, porque ela continuou fazendo várias coisas. Nos Estados Unidos ela falou que ela se aperfeiçoou mais ainda na área dela, que ela fez outros cursos, que ela fez outras buscas, ela escreveu livro, acabou dirigindo também filme, série, ela estava sempre em cooperação aqui no Brasil, de vez em quando ela vinha. E ela também acabou hoje, nos seus 70 anos, ela trabalha com esse lado mais de autoajuda, ajuda as pessoas aí a encontrar essa beleza, se entenderem, a se olhar de forma diferente. Ela fala que hoje é a missão dela. Enfim, ela está sempre em atividade e está sempre com essa beleza dela aí, aparecendo, e que os fãs adoram e continuam achando ela linda, e ela realmente ela é linda. E todo esse trabalho que alguém faz, não é só que a Bruna aí, ela é em evidência, a nossa beleza natural, a nossa forma de nós encararmos a vida, de nós nos olharmos, tudo isso vai tá fazendo parte de como a gente se trata, de como a gente se alimenta, de como a gente se cuida, de como a gente se olha. Todo esse nosso apoio com nós mesmos, se gostar de fazer, seja fazer um trabalho que a gente gosta, seja fazer um hobby que a gente gosta, fazer coisas que nos dê prazer, de estar com outras pessoas, de estar com o nosso animal de estimação, de fazer alimentação também que a gente tem, o tipo de atividade física, tudo isso que nos alimenta, que nos traz coisas boas, que faz nos sentir bem, vai fazer com que a nossa beleza fique aí mais em evidência, vai fazer com que a nossa beleza seja percebida ao olhar dos outros, porque a gente transmite isso. Né? Quando uma pessoa está feliz, está alegre, quem que não gosta de estar perto? Quem que não gosta também de compartilhar esse sorriso, compartilhar essa felicidade, de estar ali próximo? Porque uma pessoa, quando ela não está legal, quando ela está triste, ninguém gosta muito de ficar perto, não é? Porque já basta aí várias coisas acontecendo. O mundo tem dessas coisas, tem coisas boas, tem coisas ruins, e tem a forma como a gente encara a nossa vida durante a nossa jornada, cada um com os seus momentos de coisas interessantes, de coisas nem tanto, de coisas boas ou não. Tudo isso vai refletir então na nossa forma de entendimento, nossa forma de absorver. E isso vai ser transmitido na nossa imagem pessoal, na nossa característica natural. E aí, nesse momento, quando a gente também aprende como se olhar, como usar as cores a nosso favor, a gente vai estar trabalhando com essa parte externa, que é o nosso reflexo interno. Então, a nossa mudança, ela pode sim começar com essa nossa observação, com esse nosso entendimento, com esse nosso nos gostar. Então, a gente começa a ver coisas que a gente não percebia antes, as cores dos nossos olhos, a cor do nosso cabelo, a cor da nossa pele. E por que não trazer essas informações em evidência, trazer em primeiro plano? Para isso, a gente utiliza o que a gente tem, que é o que a gente não tem como não usar, né? A gente usa roupa, a gente pode ser que não use acessórios, mas por que não usar algo que nos coloque em evidência e não nos deixe para trás, não nos deixe apagado e não nos deixe sem vida?
Então, trazer toda essa beleza natural aí também não é só entender nossas características físicas, entender nossa personalidade, entender o que a gente gosta, entender nosso estilo de vida. Isso vai estar comunicando através das cores, as cores que a gente usa. A gente já falei tem alguns vídeos aqui que é da psicologia das cores. Se você não viu, corre lá para ver, que eu falo um pouco sobre algumas cores aí das primárias, algumas cores que são bem conhecidas da maioria das pessoas, alguns neutros, o preto, o branco, o marrom, o vermelho, o azul, o verde, o amarelo, o violeta. Então são essas cores aí que a gente sempre vai ter aí algum contato com alguma dessas cores e que a gente vai usar no decorrer da nossa vida. Por que a gente usa elas, por que elas estão presentes, por que a gente gosta. Pode estar relacionado, sim, com a nossa característica física, nossa escolha, mas também que está aí comunicando e está ligado de uma forma totalmente direta com a nossa personalidade, com o nosso estilo de vida. E aí essa nossa personalidade, esse nosso estilo de vida, a gente absorve do mundo, a gente absorve das nossas experiências. Então vem para esse mundo das cores e vamos lá para o meu computador ver essa reação aqui, essa análise da Bruna Lombardi e ver como que ela fica bonita quando ela usa as cores a favor dela, que ela tem presente como característica física dela, principalmente no rosto e na pele. Então, vamos lá. Então, a gente consegue ver nessa imagem aqui, comparando com a Bruna atualmente, o que a gente observa? Que aqui na juventude, lá nos anos 80, bom, elas têm características próximas aqui. Que é quando a gente está observando esse valor aqui da Bruna, que é o quanto de claro e escuro, meio que a gente já consegue ver que a pele se mantém clara em relação ao cabelo, apesar do cabelo aqui estar na imagem da direita, a gente tem uma imagem que tem mais calor, indo mais para o quente, e ela daria aqui, pode-se dizer aqui para um outono, quase que uma primavera, aqui entre uma transição aqui entre outono e primavera para quem aí trabalha com as 12 cartelas. E enquanto que na imagem aqui da esquerda, a gente observa que ela está indo mais para uma características de pigmentos mais frios, tem esse loiro acinzentado, mas também tem uma profundidade no cabelo dela, então ela estaria indo aqui para uma cartela, pode-se dizer aqui entre verão, mais para verão, e alguma coisa poderia ser do inverno, mas seria algo mais para uma cartela aí de verão, para quem trabalha também com as 12 cartelas. Bem, o que a gente observa nessas duas imagens, que as características delas são, tirando essa informação, a gente não pensar em termos da temperatura, se ela vai para o pigmento mais quente, o pigmento mais frio, mas a gente observa que a pele se mantém clara, o cabelo tem essas características de uma certa profundidade, os olhos têm um tom médio, então a gente vai ver aqui nessa outra imagem, por exemplo, que como é que vai ter essa variação que eu acabei de falar aqui, em termos de valor, o quanto de claro e escuro, que eu falei aqui, apesar que tem um contraste maior aqui nessa imagem da direita do que essa imagem da esquerda, mas ainda tem um determinado contraste entre o claro e o escuro, e a gente observa também nessa imagem, que é uma imagem também quando ela era mais jovem, que tinha esse cabelo aqui, que estava com uma profundidade bem maior. Ela estaria aqui nessa imagem, se a gente olhar nessa escala aqui de cinza, estaria indo para essa imagem da direita para o contraste de médio para alto, porque a pele dela se destaca bastante, os olhos têm um valor que está aí para um tom médio e o cabelo bem escuro e a pele para um determinado claro. Já na imagem da esquerda, a gente percebe que o cabelo já não é tão escuro, tem essa profundidade, principalmente na raiz, percebe que ela fez algumas alterações, mas aqui ela já está com mais idade, então ela fez algumas luzes, algumas coisas assim, mas ela continua com essa característica desse cabelo, com essa profundidade ainda, contornando o rosto dela, a pele está clara, os olhos ficam um pouco mais claros, então a característica da Bruna aqui, atualmente, ela está no médio contraste, isso significa o quê? Que fica super bem para ela utilizar, que vai harmonizar muito mais, se ela utilizar cores médias, ou seja, não tão claras, tão escuras, quando ela misturar essas médias com uma cor escura,
ou ela usar uma cor média com uma cor clara, nunca utilizar esse claro escuro, bem gritante, bem forte, que vai acabar aí sobressaindo mais do que a Bruna. A roupa vai aparecer, o que ela estiver usando vai aparecer. Então, para que ela harmonize, para que ela fique em destaque, para que a gente veja o rosto dela, é importante que ela pense nessa, na hora de utilizar a escolha de cores que tem esse valor entre um médio para alto ou um médio para baixo, ou seja, um médio para claro, usar uma cor média e uma cor clara, e usar uma cor média e uma cor escura. A gente observa aqui nessas imagens o quê? Que ela, quando ela utiliza preto, perceba que o preto, em qualquer uma dessas imagens, a gente não presta muita atenção no rosto. Principalmente aqui quando ela está bem jovem na imagem da esquerda, mas apesar que o preto, ele é uma cor escura, uma cor de profundidade, apesar dela ter essa profundidade aí no cabelo, nos olhos, na sobrancelha, mas o que acontece? Preto, nessa imagem da esquerda, ele não faz uma definição, deixa o rosto definido. É quase como se a gente percebesse aqui o queixo dela, o pescoço não tem uma definição. A gente não consegue ver uma coisa separada da outra, tá? Uma coisa meio que uma coisa única, não tem não está trazendo esse contorno aqui do rosto. Os olhos dela aparecem a sobrancelha, mas a gente não consegue ver definição também, por exemplo, do nariz, é como se estivesse achatado, a gente não vê muito bem da distância, a gente não vai ver muito todos esses detalhes. E aí perceba que o preto, ele rouba toda a cena, a gente até olha para o preto, uma parte do cabelo que está claro, mas a gente não fica prestando atenção no rosto dela, por mais que a beleza dela chame atenção, principalmente aqui dos olhos, a gente não vê a cor dos olhos. Essas outras imagens aqui da esquerda, em que ela já está mais velha, aqui já está com principalmente essa imagem aqui da direita, que é mais atual ainda, mas tem alguma modificação aí, talvez um retoque nessa imagem, o cabelo dela não está tão claro, a gente até consegue ver aqui um pouco do rosto, mas percebe que do rosto vai ter algumas áreas claras, outras escuras, os olhos, a gente não vê a cor dos olhos, a gente vê que ela tem os olhos, tem a sobrancelha, mas a gente não vê a cor que ela tem, que é o azul, que às vezes fica meio um pouco puxando para um verde, a gente não consegue ver. Na imagem de baixo, o que acontece? Ela fica sem graça, perde a cor, perde a vitalidade, não fica aquela beleza. Em todas essas imagens aqui a gente acha ela linda, mas perceba como a gente não vê a beleza ao máximo que ela tem, não sobressai a cor dos olhos, não sobressai as cores. E essa aqui de baixo deixou ela bem apagada, pode-se dizer, apesar dos olhos estar marcado com a maquiagem, a boca sobressai um pouco, que tem um certo brilho, mas a gente percebe que o preto não é a cor aí, um preto, um escuro, não é a cor que mais vai favorecer a Bruna. A gente vê aqui a mesma coisa nessas imagens. Na imagem da esquerda é também uma imagem, uma foto de revista, então tem alterações, os olhos estão bem destacados, estão bem escuros aqui, o cabelo já tem uma tonalidade mais para acinzentado, tem bastante sombra, a gente presta bastante atenção para a blusa que ela está usando aí, e depois para os olhos que estão bem marcados, mas a gente não vê essa definição de rosto que a gente sempre procura quando a gente está usando as cores certas. Na imagem da direita, a gente consegue ver um pouco porque está em zoom, mas ela fica muito clara. Novamente, a atenção é para a blusa, para a roupa, para o preto, alguma coisa do olho, mas a gente não tem uma definição bem nítida de quando ela usa a cor, que a gente vai ver aqui nas próximas imagens. Novamente aqui, apesar de ser a noturno aqui, que foi batida essa foto, mas perceba como essa imagem da direita, a Bruna fica bem apagada. O rosto dela não tem definição, a gente não vê diferença aqui entre boca, olho, olhos, a gente só presta atenção no vestido, e ela fica super clara, super apagada. E como botar um pouco de cor, trazer um pouco de cor, já traz mais vida para ela, apesar de ser uma profundidade ainda bastante forte, ela pode até usar mais ou menos, mas já é um azul que está tendo aqui, nessa imagem da esquerda, então o azul, ele já não é tão pesado, já não é tão violento, pode ser assim dizer, do que o preto. O preto não deixa ela com as características naturais dela, com a beleza natural dela aparente. E outra coisa que a gente deve ter em mente é que toda cor escura,
ela acaba trazendo essa coisa de distanciamento, de frieza, e acaba também aí fazendo com que pessoas, quando são muito claras, né, pele muito clara e tudo, acaba ficando, e pode acontecer de apagar, o que faz com a maioria das pessoas. Algumas pessoas, naturalmente, elas têm essas características de cores escuras, mesmo ela tendo, principalmente quem tem contraste alto, que eu já fiz outras análises aí, elas conseguem usar bastante o preto, porque faz parte da característica física dela, mas não é o caso aqui da Bruna. Então, a gente observa, por exemplo, aqui que a gente tem essas 3 imagens, e uma certa saturação já traz um pouco mais de presença para a Bruna, que é nessa imagem aqui da esquerda, que ela está com essa, acho que é um vestido de cetim, então tem uma certa cor, mas mesmo assim ainda não, a gente não consegue ver a definição muito bem do rosto dela. A gente vê os olhos que estão sempre bem marcados, ela gosta de marcar os olhos, a sobrancelha dela também, ela sempre teve essa característica, o cabelo dela está mais claro em relação à cor, então é como se cabelo, rosto fosse uma coisa e o vestido fosse outro. Não tem separação aqui, a gente não vê a separação, uma definição em linha do cabelo, do rosto, do corpo, como a gente já vê nessa imagem do meio. Essa imagem do meio, perceba que a gente já tem um pouco mais de definição, porque ela colocou aí uma Sharp, que está trazendo algumas características do cabelo dela, que ela está aqui num tom de marrom, puxando para seria um loiro mais quente aqui, que ela está usando, mas ainda tem uma certa profundidade que, de repente, usar alguma cor vai fazer com que a beleza dela apareça. Na verdade, a Bruna tem cor nos olhos, uma cor na pele, mesmo nos dias de hoje, então ela é uma pessoa que ela precisa estar usando cor, usar só cores monocromáticas, aqui ela está usando um marrom quase que com dourado, a gente vai perceber nessas imagens, que ela consegue usar muito bem esse dourado como se fosse esse lavado, não é aquele dourado ouro muito intenso, que algumas pessoas conseguem usar, pessoas às vezes da primavera, algumas outras pessoas conseguem, tem bastante saturação. Nesse caso aqui é um ouro mais lavado, ela consegue usar também muito bem a prata, a gente vai ver que ela também consegue usar, então ela faz e aí os rosados, né, algumas coisas de joias rosadas, ela também consegue usar em termos de neutros. Nessa imagem da direita, perceba como ela ficou apagada, apesar de ter algum retoque aqui na imagem, que também é para uma revista, mas percebe como a gente não vê os olhos da Bruna. Cadê aquele azul, aquele verde que ela tem? Cadê aquele rosado, aquele tom pêssego entre rosado da pele? Então, o preto realmente não é o melhor amigo da Bruna, como da maioria das mulheres, que não tem a característica de estar usando o preto como a peça coringa. Não é o coringa para ela, não é o que mais vai trazer a Bruna a beleza dela. Nessa imagem que a gente observa aqui, eu trouxe para mostrar também quando ela era mais jovem, um filme que ela fez uma participação, e ela estava aqui com esse cabelo bem preto. Então, perceba como já mudou a característica da Bruna aqui, com esse cabelo preto, os olhos dela, ainda não dá definição no rosto, mas perceba como ela já tendo um cabelo escuro, um cabelo preto, aí ela consegue, então, repetir na roupa. Então, a gente já presta atenção, que ficou bem claro aqui, já presta atenção para o rosto, para os olhos dela, não tem ainda definição do nariz. Então, mesmo fazendo essa mudança do tom do cabelo, que não é a característica dela, ela tem um cabelo médio, médio e claro, ela tinha da escala, então ela vai para o outro extremo da escala, ela sofre essa alteração de contraste aqui, ela acaba tendo um contraste alto. Então, ela vai conseguir, no caso, estivesse usando esse cabelo escuro, ela conseguiria aí utilizar cores claras e escuras ao mesmo tempo, consegue usar o preto, mas mesmo assim, tem que usar uma maquiagem para que acabe trazendo as outras informações do rosto, mas mesmo assim ela está linda nessa imagem. Mas perceba como já mudou. E a mensagem aqui de uma mulher
é uma mulher decidida, as próprias linhas do cabelo dela tem uma feminilidade, mas é uma mulher misteriosa aqui, diferente dessas imagens aqui, que mesmo ela estando usando preto, está trazendo essa seriedade, mas o estilo do cabelo, que tem umas ondas, um cabelo mais longo, já não traz aquela informação de uma mulher misteriosa, já traz uma mulher mais romântica aqui, apesar de estar usando preto, uma mulher também que não está muito aqui, se você encontrasse uma pessoa assim, ela parece mais fechada, como aqui, mas é uma fechada e ao mesmo tempo uma mulher com esse olhar, com esse corte de cabelo que traz um certo mistério, já é diferente a comunicação dessa mensagem, não só pela cor, mas também pelo corte do cabelo, pelo estilo, a vestimenta, a maquiagem, tudo isso está comunicando sem que a pessoa precise falar qualquer coisa. Aqui o que a gente observa? Que realmente essas cores neutras, tanto preto quanto cinza, principalmente nessa imagem da esquerda, perceba como a Bruna ficou muito apagado, o cabelo dela ficou num tom esverdeado. Aqui realmente a gente não vê diferença, não vê essa definição de boca, de olho, de nariz, e ela ficou até maior, que ela tem um corpo bem definido, ela tem curvas, mas perceba como também ampliou. É bem interessante, acabou fazendo com que ela pareça até maior do que realmente a gente vê nas imagens dela, que ela está sempre super bem, e parece que ela ganhou uns quilos a mais nessa imagem aqui da foto da esquerda. Já na imagem da direita, já ficou um pouco melhor, porque já está um pouco mais próximo do escuro, do preto, aqui, que tem um certo contraste, com um tom do cabelo que também já está para um castanho médio, com alguns tons escuros, mas ainda assim a gente não tem aquela definição muito nítida do rosto da Bruna. Tem dos olhos, que a gente percebe, os olhos são sempre bem marcados, e ela fica com a pele clara, e realmente essa imagem da esquerda foi a que menos favoreceu ela. Aqui já tem uma outra imagem que a gente já consegue ver, apesar desse vestido aqui ter indo para um preto acinzentado, como se fosse um preto puxando para um azul profundo, puxando para um acinzentado. Não chega a ser aquele preto que a gente viu nas outras imagens, pelo menos que a gente está vendo aqui. E acaba aí trazendo, então, perceba como botando um pouco de cor, apesar de ter essa profundidade, apesar de ter aqui esse escuro, que ainda não é o que mais favorece ela, precisa de cor, mas já botou um pouco de cor, já começa a trazer as informações da Bruna, já começa a trazer a beleza dela. Então, os olhos dela também começam a ficar acinzentado, aquele azul vai puxar para um cinza aqui. Então, vamos ver como é que ela fica aqui nessa outra imagem. Compare essas duas imagens. O que a gente percebe nessas duas imagens aqui? É que quando ela usa um preto, somente o preto, tudo bem que tem um contraste da imagem aqui da esquerda, tem uns tons brancos, alguma coisa de vermelho, mas mesmo assim não é o suficiente para trazer cor para ela, o preto sobressai mais, tem uma certa intensidade, a Bruna consegue usar uma intensidade, mas aí traz muito brilho aqui para o rosto dela, ainda não dá a definição, os olhos dela ficam bem apagados, a gente não define muito, comparado com essa imagem da direita. A imagem da direita é um cinza azulado, e é um tom médio, tem um contraste médio aqui. Então, perceba como a gente já consegue ver o nariz da Bruna, a boca, os olhos já estão vindo para um azul, os olhos começam a ficar em destaque. Então, ela começa botando cor nela, que é a característica dela, é uma pessoa que tem cores no rosto, ela já começa aí a aparecer, a Bruna já começa a ficar em evidência. Ainda nos neutros, o branco ela consegue também usar, são imagens que ela também estava mais jovem, mas ela tem, ainda não é só o branco, mas ela consegue, traz aí a beleza dela, porque ela tem essa claridade também, os olhos ficam aparentes, a gente consegue ver os olhos, a boca, o nariz, traz um pouco dessa cor dela também, mais aparente, esse tom pêssego, rosado. Então ela consegue usar essas cores neutras,
desde que não tenha muita profundidade. A gente está vendo que os neutros aí, se forem os acinzentados, com cor, com acinzentado cinza, um acinzentado com verde, mas nesses pigmentos mais frios, que a gente consegue, vai ver aqui, ela fica em destaque, ela começa a aparecer, mas ela vai aparecer mais ainda usando cores, que já são neutros na imagem da direita, é um neutro mais opaco, não tem muita variação aqui, é contraste baixo, pode-se dizer, tem uma certa profundidade aí, um tom médio, mas é mais para baixo. Então, perceba também como apaga a Bruna, deixa ela também com mais idade do que ela tem. O branco, também, esse branco acabou, não sei se é a iluminação aqui, mas acabou indo mais em destaque do que ela consegue usar branco. Talvez um tom nem tão gritante, nem com tanta saturação, agora no momento da vida que ela está, ainda mais nos 70 anos, ou jogar cores aí, ela pode estar jogando esse degote mesmo dela, algum colar, alguma coisa que traga os olhos dela, que é a presença dela, que é o que realmente chama muito atenção na beleza dela, são os olhos dela, que são bem marcantes. Então, os neutros, usar só cores monocromáticas, usar só cores neutras, uma pessoa que tem cor naturalmente, não é o que mais vai favorecer ela precisa do toque de cor, precisa ter cores aí para que faça essa harmonização. Aqui são duas imagens de períodos diferentes, mas perceba que são vermelhos. E a imagem da esquerda é uma imagem aqui, essas duas são de filme, de peças de teatro, alguma coisa do tipo dessa da direita, mas são filmes, séries, que ela acabou participando. Então, perceba que nessa imagem da esquerda, só o vermelho do vestido aparece. Ela fica muito apagada, ela fica com um tom verde, o cabelo também tá num tom quente. Então, ela acaba aí aparecendo, marcando muito a idade dela também, deixando ela muito pálida, ela sem vida. A cor dos olhos realmente a gente não percebe. Quanto que na imagem aqui da direita, apesar de ela estar usando um vermelho com uma certa profundidade, mas aí está em harmonia com o cabelo que ela estava usando, com esse escuro, com esse preto, a gente já consegue ver muito mais as informações aqui da Bruna, já consegue ver muito mais o rosto dela, comparando uma imagem com a outra, consegue trazer os olhos, a gente não vê a cor ainda, talvez pela própria iluminação, mas perceba como a alteração do cabelo também, que eu sempre mostro aqui nos vídeos, como cobre muito o nosso rosto, a gente mudar a nossa coloração, apesar de ela ter um cabelo loiro, mas esse loiro aqui da direita é um loiro mais quente. Então, tem uma mistura aqui do loiro frio com loiro quente, e ela tem uma característica de um cabelo de um loiro acinzentado, um loiro frio. Quando ela bota muito calor nesse cabelo, também acaba aí fazendo com que a pele dela não responda tão bem. Então, a gente percebe que as alterações que a gente faz, a gente mexe nas nossas características físicas, aí o resto vai responder. A cor, ela faz isso. Ela acaba respondendo de acordo com o que estiver em torno dela. Então, se tiverem cores claras e a cor for escura, pode ser que ela fique mais escura ainda. Se tiver uma cor escura de fundo, uma cor clara, o claro pode aparecer mais ainda. Então, a cor ela vai reagir de acordo com as cores na proximidade. Então, pense que o nosso rosto tem o nosso cabelo, tem a nossa roupa. Tudo isso vai estar fazendo com que a nossa pele tenha uma determinada reação de acordo com o que a gente estiver usando. Então, se a gente alterar alguma dessas coisas que estão próximas do nosso rosto, a gente pode ser que a gente fique apagado, que a gente fique com tons verdes, com tons mais vermelhos. Então, a gente vai ter uma reação aí de acordo com o que estiver próximo do rosto, no caso, os olhos, uma proporção menor, mas pode ser que eles apaguem, que eles percam a intensidade. Então, a ideia de se observar, entender as suas cores naturais, é para que você trabalhe a seu favor, você traga a sua beleza em primeiro lugar. Nessas duas imagens, a gente percebe que na imagem da direita, a Bruna está super bonita, ela já aparece, consegue, os olhos dela estão, a cor aí a gente já consegue ver. A gente não observa isso na imagem da esquerda. Então, olha como esse cabelo, que é
de repente com outro ângulo, mas olha como esse cabelo, um tom quente, um tom puxando para um laranja, que seria um cabelo mais para uma pessoa, uma primavera, um outono aí, um outono suave, ou mesmo um outono, que pode estar usando esse tipo de cabelo que é quente. E ela tem esse cabelo frio, perceba como essa imagem da direita, esse cabelo loiro, mas é um loiro puxando para um frio, um pigmento mais frio, traz a beleza dela, é a característica da Bruna. Então, mesmo com cores, se ela botar, aquecer muito, ela tem um determinado calor que ela suporta, que ela consegue usar, mas não pode ser muito quente. E, novamente, a gente vê nessa imagem da esquerda, quanto o vestido dela fica em evidência. O vestido sobressai muito, ela fica alaranjada, depois do vestido a gente presta atenção no cabelo, presta atenção no vestido, no cabelo. A gente não olha para o rosto, quando a gente olha é a sobrancelha, o contorno dos olhos, mas a gente não vê definição. A gente não consegue ver as cores dos olhos dela, a gente não vê definição entre rosto e pescoço. Na imagem da direita a gente já começa a ver definição. Perceba que esse vermelho tem um contraste médio da blusa dela, com outros tons de azul, ela consegue usar mais de uma cor ao mesmo tempo. Ela colocou em menor proporção esse vermelho mais escuro, que é um vermelho coral aqui no colar, também ficou super bem, não está em grande proporção como o vestido tomou conta, é muito vermelho, muita informação. Talvez esse vermelho aqui da esquerda seja mais um vermelho tomate aí, que dependendo da iluminação parece ser com uma certa profundidade, mas a gente percebe que o vermelho tomou conta, só o vestido que aparece, não ela e o cabelo. Enquanto que aqui na direita ela harmonizou super bem, trouxe a beleza dela e ela consegue estar usando essas cores. Já aqui a gente continua agora nos tons quentes, então perceba aquilo que eu falei, ela tem um calor presente, ela não é só pigmento frio, tem um calor que ela suporta, mas muito quente, como é o laranja. O laranja é uma cor quente, e é uma cor aqui que pode estar usando aqui num outono, pessoas de cartela de outono conseguem usar esse laranja, mas para a Bruna aí deixou a tela com a imagem da esquerda, ela fica avermelhada. Pode ter sido uma iluminação também artificial, que está no ambiente noturno aqui, mas o cabelo dela, que a gente percebe na imagem da direita também, ficou num tom esverdeado, a pele dela tem tons, tons verdes, com tons claros, faz sombra em algumas áreas, não favorece ela, e os olhos a gente nem percebe, não dá para ver nessas imagens, os olhos dela não ficam em evidência. Então, muito quente, cores muito... como laranja, talvez como amarelo, que seja muito quente, não vai favorecer a Bruna. Já aqui, a gente percebe o que? De repente, principalmente essa calça da esquerda, se ela trocasse, que ela consegue usar a blusa com a calça, em termos de estampas. Então, novamente, o preto, quando ela usa o preto, mesmo ela colocando cor, dependendo de onde está esse preto, o preto está aqui muito próximo do rosto, o foco nas duas imagens, acaba sendo para a blusa. No caso da imagem da direita, vai para a blusa, vai para a saia, para o sapato, depois olha alguma coisa do verde, mas a gente não sobe. Quando a gente sobe para olhar o rosto da Bruna, a gente acaba descendo novamente, chama a nossa atenção, a gente fica meio que perdido, a gente não consegue focalizar. Se a gente tentar focar para o rosto, a gente acaba automaticamente descendo para a roupa. Já na imagem aqui da esquerda, já não é tanto, mas a gente volta o foco para o preto, já não é tanto, tem um pouco de cor, mas ainda não são os melhores amigos dela, que a gente já viu que são os pretos. Tá, ela continua linda, a roupa fica super bem para ela, não é o design, não é o corte, ela sabe como usar de acordo com o tipo do corpo dela, de acordo com a estatura, não é isso, é a cor realmente, não é a textura também, o tipo do tecido também ela consegue, mas realmente aí o que não está favorecendo é a cor, o preto muito escuro. Já aqui, apesar dessa iluminação não estar muito boa, ter sido batido provavelmente com uma câmera de celular, mas perceba como a gente já consegue olhar. Perceba como ela tem um azul, e tem um contraste médio, tem um verde também, tem essa variação, são cores análogas aí que ela está usando entre o vestido, a bolsa.
Mas percebe como a gente já consegue subir o olhar e ficar olhando para o rosto dela, apesar de não estar muita definição, talvez porque aonde foi batido com a iluminação, mas é uma cor aí que fica super bem para ela, esse azul piscina, esse azul que ela acaba aí utilizando, um azul, um verde, fica super bem para ela. Enquanto que na imagem da esquerda, só o vestido que chama atenção, a gente sobe para o rosto e desce para o vestido, não consegue ficar muito prestando atenção. Tem alguma mudança aqui, provavelmente de retoque na imagem, porque o cabelo dela está com um marrom quente, mas não conversa esse cabelo com... porque acaba sendo um verde, tem uma certa profundidade, um verde escuro, um preto que também com temperatura mais fria, tem um contraste médio, e acaba só o vestido em destaque, não a Bruna. Então, não a favorece aqui nesse sentido, quando a gente compara essas duas imagens. A gente, então, consegue ver que realmente ela usou muito, ela continua usando os azuis, os verdes, que acabam fazendo com que os olhos dela, principalmente, fiquem em evidência. Ela está repetindo o que ela tem nos olhos, na blusa dela, na roupa dela, e é uma cor que sempre foi coringa para ela sempre usou muito bem, ela usa bastante nas imagens que a gente vê, e traz toda a beleza da Bruna. Então, ela tem cor, ela tem vida, ela precisa usar cores também para que a beleza dela fique em evidência, para que a cor ainda fique, para que a beleza dela apareça mais ainda do que seria se ela não estivesse usando cores. As cores acabam entrando em harmonia. A gente vê a definição, principalmente dessa imagem da direita, porque ali é uma luz um pouco mais quente, então sofreu alguma alteração, mas nessa imagem aqui da direita, a gente vê que também tem um azul lá no fundo, tem um azul da blusa dela, mas a gente fica olhando exatamente para o rosto dela, para os olhos dela, percebe que tem contorno do rosto, tem a boca aparecendo, tem o nariz, os olhos, a sobrancelha, a gente vê o que é cabelo. Então, aqui, se fosse um artista que fosse desenhar e fosse pintar, ele consegue nessa imagem olhar para a pessoa e reproduzir por partes, separar, e não é uma coisa só, como a gente viu nas outras imagens, que a gente não conseguia ter muita definição. Então, essa é uma cor aqui coringa para a Bruna. E a gente observa isso quando ela está aqui até de biquíni, quando ela usa isso nessa imagem da direita, da definição no corpo dela, e a gente sobe, olhando aqui para o rosto, a gente consegue ver o rosto dela, consegue ver o cabelo, consegue ver o corpo. Na imagem da esquerda, como é um neutro, ela fica apagada, a gente não consegue prestar muita atenção. E perceba que são imagens de épocas diferentes. Aqui na direita ela está mais velha do que na imagem da esquerda, mas a cor, como traz vida para ela, como deixa ela bonita, em relação à imagem da esquerda, que ela está um pouco mais jovem, mas não ficou uma coisa que chama atenção, que faz com que a gente preste atenção para o rosto. Fica meio sem graça quando ela usa os neutros. A cor para ela é uma coisa que é super importante. Aqui a gente já vê, são dois tipos de verdes, e são duas fases diferentes. Ela é normal, com o passar do tempo, a gente perder algumas características, ficar mais frio ainda, aquele calor que a gente tinha, a gente percebe que tem um certo rosado, um pêssego aqui na imagem da esquerda, mas com o tempo também se perde. Mas quando ela botou esse verde que ela pode estar usando, mas é um verde muito profundo, muito escuro, deixou ela mais apagada ainda. Os olhos até aparecem, porque ela tem o verde, ela tem uma tonalidade verde ou azul nos olhos, mas não dá definição de contorno de rosto, como a gente percebe nessa imagem da esquerda, em que ela está usando um verde mais claro, mais pastel, mas que tem uma certa saturação. Ela conseguiu usar super bem, ela consegue usar uma determinada saturação ainda, talvez nem tanto quanto essa daqui da esquerda, mas perceba como o claro é alguma cor, é um neutro, mas como o claro já bota em destaque, já traz o olhar dela, já traz a cor dos olhos, já define o rosto, enquanto que o escuro, realmente a profundidade não é a melhor amiga da Bruna. A gente já viu que cores muito escuras, com muita profundidade, sem brilho, uma cor mais sem saturação aqui, não vai favorecer ela, então não é algo que a deixa em evidência. A gente só presta atenção na blusa, que verde
da direita. Já vendo aqui nessa imagem, perceba como ela fica super bonita com verde, mas esse verde tem algumas variações. Aqui tem uma certa saturação, tem uma textura, tem uma cor cítrica aqui junto. Então perceba como tem algumas variações de verde aqui que ela consegue estar usando, um verde mais escuro ali no sofá, nas almofadas tem um pouco mais claro, mas tem uma certa saturação. E mesmo assim a gente não fica olhando para as almofadas, para o sofá, a gente olha realmente para o rosto da Bruna, traz foco para ela. Então o verde é uma cor que ela pode estar usando, combina super bem, mas tem uma certa intensidade, tem uma certa profundidade, uma certa que ela pode estar usando e que deixa ela em evidência, deixa ela em destaque. Aqui são dois tipos de verde diferente. Ela até consegue usar esse verde, mas tem uma certa profundidade que a gente já viu, que vai deixar ela com a pele mais clara. Os olhos dela ficam em evidência, mas a pele vai ficar bem mais clara. Ela consegue estar usando, ficou super bonita. Na imagem da esquerda, esse verde aqui já deixou ela mais, os olhos, um pouco mais de definição no rosto. E acabou aí também harmonizando e fazendo com que os olhos dela sobressaíssem. O verde, o azul, são grandes coringas para a Bruna que ela consegue estar usando. A gente vê que ela fica super bonita e aí traz o destaque, que é meio que uma assinatura dela, os olhos. Os olhos sempre foram algo que a gente, quando olha a imagem da Bruna, prende muito a atenção da gente. A gente fica direto olhando para os olhos. Só que quando ela está naquelas imagens, está usando muito preto, muito escuro, os olhos dela morrem, apagam, eles não ficam em evidência. Outro tipo de verde, perceba como o do vestido que ela está usando tem uma certa, é um tecido com uma certa saturação, e aí acaba fazendo com que os olhos dela fiquem bastante em evidência, ela consegue usar. É um verde que tem um tom médio, acaba aí fazendo com que a beleza dela fique bem aparente. E a gente continua prestando atenção no rosto aqui da Bruna. A gente não fica olhando para a roupa, não fica olhando. E isso é o que a cor faz. A cor, ela vem, ela acaba, quando se usa a cor certa, ela vai fazer com que harmonize com o seu rosto, mas não fique ela em destaque. Não é a roupa, não é a maquiagem, é você em evidência. É o que a gente está vendo aqui nessas imagens quando a Bruna usa a cor. Essa é uma cor que mudou um pouco daquela variação, já indo aqui para um azul, e como fica lindo na Bruna. Ela já usava também, tem um pouco de diferença, ela já usava também na juventude, e ela continua usando, e é uma cor que um tipo de azul, esse azul frio, esse azul com uma certa saturação, como ela fica linda, como traz a Bruna em destaque, apesar de estar um pouquinho, talvez pela iluminação, nessa imagem da direita, mas mesmo assim é uma cor que a gente, apesar de estar um pouquinho parecendo que está um pouquinho ainda super saturado, mas a gente consegue ficar prestando atenção no rosto dela, e principalmente os olhos, como os olhos dela ficam super em destaque, e a gente não tira o olhar do rosto dela, dos olhos, é o que mais chama atenção. A gente fica completamente, mesmo que a gente olhe para a roupa, a gente sobe para os olhos. Então, acabou destacando esse tom, acabou destacando mais ainda os olhos dela, dá definição no rosto. Essa imagem da esquerda que tem uma certa pouca iluminação, então dá essa variação, mas perceba que o azul ali está presente, pode ser um acinzentado, da forma como foi de um filme que ela participou, de um seriado aí, e a gente consegue ainda prestar atenção nos olhos dela, mesmo que a gente olhe, a gente não fica focado na roupa, então fica super bem para ela essas cores. São variações aqui diferentes, uma um pouco mais profundidade, uma cor monocromática, então muito escuro chama um pouco ainda atenção nessa imagem da esquerda, mas os olhos dela ficam em destaque. É melhor usar tons assim do que estar usando o preto, mas de repente poderia ser um tom não tão com tanta profundidade, para a pele dela não ficar muito clara, mas ela fica super bonita. Aqui nesse tom é um médio, quase baixo, que tem um azul, com algum verde, violeta, usando algumas cores aí meio que análoga. Combinou super bem com o cabelo dela, que está um loiro mais acinzentado. Perceba como
as cores da proximidade que ela está usando, que é dos tons do cabelo, que traz esse acinzentado, esse loiro acinzentado, mais essa blusa que tem uns tons que está indo aí também para os acinzentados, tem um verde, tem um azul, então perceba que os olhos também respondem a essas cores próximas, os olhos dela acabam indo para esse verde, um verde acinzentado, um verde piscina, que fica bem nítido, fica muito em evidência. Então, quando ela usa esse tom verde e azul, como ela fica em destaque, principalmente os olhos. A gente percebe nessa imagem aqui da direita, apesar dela ficar clara, mas a gente tem muito mais... acaba passando, deixando bem claro, talvez a iluminação, como foi tirado, o cabelo dela também está um pouco mais quente, mas ela consegue estar usando mais de uma cor ao mesmo tempo, como a gente percebe nessa imagem da direita, que tem esse famoso azul, verde, depois tem alguma variação, alguns tons escuros, mas em pequena proporção, mas perceba como só essa linha escura já traz um pouco do foco do nosso olhar. Então, se fosse totalmente escuro, com certeza a gente só ia prestar atenção na roupa dela. Então, a gente percebe que a profundidade, além de tirar a característica dela, ainda chama, traz o foco para o que ela estiver usando, que for muito profundo, em vez do rosto. Essa imagem da esquerda, ela fica super bonita, mas ainda poderia ser um pouco menos profundidade. A gente fica olhando para a roupa, para os brincos, que tem essa profundidade escuro. Ela continua linda, mas diminuir um pouco essa profundidade já ia fazer com que a beleza dela aparecesse mais ainda. Então perceba que o olho dela até ficou mais claro, ainda parece um tom esverdeado, mas ficou ainda mais claro. Já nessas duas imagens, a gente já está indo aí para os pinks, para os vermelhos. Então a gente vê que esse tom coral, que é o outro coringa para a Bruna, como fica lindo, como faz com que os olhos dela apareçam mais ainda. O cabelo dela fica em destaque, o rosto, os lábios, traz um pouco mais de rosado pro rosto. Então, esse tipo de coral, esse vermelho puxando para um coral, aí é um outro coringa para a Bruna, que fica super bonito. Já esse pink, ele é frio, mas ele tem uma certa profundidade, os olhos ficam aparentes, mas perceba como o coral ainda favorece mais ainda do que esse pink, fica bem, mas não é lá o coringa dela pode-se dizer que esse coral que ela pode estar usando e fazendo que a beleza dela fique mais em evidência. Aqui são dois tipos de profundidade diferente, também são épocas diferentes, e a gente percebe que, dependendo da época, ela conseguia ainda usar uma certa profundidade mais do que agora. Então, são duas imagens aí que a gente até presta atenção no rosto, e traz a beleza dela, talvez essa cor de contraste muito baixo, como na imagem da esquerda, acaba apagando bastante o rosto dela, ela precisa de um pouco dessa intensidade, não tão com essa profundidade aqui quanto da imagem da direita, teria que ser um meio termo aqui. Ela consegue estar usando, mas não é o que vai trazer mais ainda as características naturais dela em evidência. Ainda aqui por ter um pouco mais de cor, porque esse da esquerda, como acabou ficando quase o contraste, não tem um contraste baixo, quase que tem azul, tem violeta, mas não tem muita diferença e está bem apagado, então não é o que mais favorece ela quando baixa muito, além do contraste, muito cor, precisa de uma certa saturação. Essa imagem aqui da direita acabou trazendo um pouquinho mais dessas informações, que traz a beleza dela em evidência. Não é o ideal, mas ela consegue estar usando ambas as cores, e aí depende, se a pessoa quer ficar mais em evidência ainda, colocar o que realmente algumas características dela vão harmonizar com aquelas cores que ela está usando. E é o que a gente já percebe aqui. Nessas duas imagens, a gente percebe que ela tem... Veja como ela consegue usar nessa imagem da esquerda esse azul com esse violeta, tem um contraste médio aqui das duas blusas que ela está usando. Os olhos dela aparecem, o cabelo fica em evidência, o contorno do rosto a gente já vê, o nariz, a boca, o olho fica um azul acinzentado. Nessa outra imagem, que ela está com o cabelo também seria mais frio, esse cabelo com essa certa profundidade, ela consegue usar esse violeta bebê aqui, uma cor mais
mais pastel, mas como não chega a ser um branco, mas perceba como ela fica muito mais em evidência em vez de usar aquele branco que, se for muito saturado, vai acabar aparecendo mais do que ela. Mas ela consegue usar essas cores, violeta, azul, e ela consegue estar usando, mesmo sendo claras aqui, então fica super bem para ela. Nessa imagem aqui, o que a gente percebe? Que tem um contraste médio, tem uma certa saturação na roupa, mas mesmo assim não são as melhores cores, tem muito neutro, as cores têm uma certa profundidade, perceba que já é uma cor laranja que está usando aqui, já é uma cor quente, ela está elegante, está bonita, mas não é o que traz ela em destaque, como a gente vê aqui nessa imagem. Botou cor na Bruna, trouxe vida para ela, traz a energia dela, que ela tem essa coisa de energia, de cor é isso, cor é vida, cor é energia, então se ela repetir isso nas roupas dela, apesar de ter uma profundidade aqui também escura, mas ela já consegue usar o cabelo dela também, talvez um pouco mais, não tão escuro, mas fica super bonito se a gente comparar essas duas imagens aqui. Então perceba como a cor trouxe cor, a gente já vai indo mais para o neutro, tem um pouco de calor na imagem da esquerda, mas como a cor traz o rosto dela, a definição, a gente já vê, e traz a cor natural dela, acaba também ficando em evidência, então os olhos ficam em evidência, o cabelo, tudo fica em harmonia. Pode ser um pouco mais claro, mas já tendo cor já dá essa diferença, ela precisa de cor para que ela fique em destaque. Diferente dessas aqui, acaba sendo, apesar de ter algumas variações, acaba sendo um tom, ela fica mais sem graça quando ela não usa cor. Quando ela usa cor, ela fica em evidência, fica aquela Bruna que traz, somente os olhos dela ficam em evidência. E aí, então, a gente percebeu, por exemplo, aqui nessa imagem, pode ter sido alterado, mas tem esse acinzentado, quando o cabelo dela vai mais para o escuro, geralmente ela usa tons mais claros, deixa a raiz, algumas áreas do cabelo escuro, e traz esse mais claro, ela gosta de usar mais. Mas perceba que aí o cabelo dela indo para o acinzentado, é como se fosse um grisalho aqui, que acabou tendo algumas mechas, um pouco tons médios, claros, e acaba aí harmonizando com o rosto dela. Então, quando ela está com esse cabelo um pouco mais com profundidade, aí ela consegue usar esses tons também de roupa com profundidade. Então, perceba que a gente consegue olhar todo o conjunto. Tudo aqui nessa imagem, apesar de ter umas flores ali, acaba as flores, o amarelo. Perceba como o amarelo aqui da flor é o que mais chama atenção, com amarela luz, amarela energia, esse amarelo laranja. Mas se a gente tentar evitar, a gente fica tentado a olhar para aquele buquê, mas a gente tentar evitar esse buquê e olhar aqui, a gente consegue ver o conjunto e olhar para o rosto da Bruna. Não vai ser a roupa que chama atenção, vai ser o cabelo, ainda não tem bem, talvez tenha sido alterada essa imagem, mas perceba como tem uma harmonia quando a gente olha o conjunto de todas as cores aqui que estão em evidências, que estão respeitando as características quando a gente olha para essa imagem, mesmo que ela tenha sofrido alguma alteração. Mas a gente percebeu o que da análise da Bruna? Que ela é uma pessoa que tem como característica as cores, então ela precisa estar usando cor, tem um contraste médio, e para trazer a beleza dela, principalmente esses olhos que tem esse azul, que tem esses tons que acabam aí sendo algo bem marcante, sempre foi, ela está com 70 anos, ela está super bem, continua linda. Então, quando ela permanece com essa característica, a cor, desde que fotografava ela, a gente percebia que ela já tinha isso, ela continuou. Então, quando ela usa a cor, ela fica com a beleza em evidência. Quando ela vai para os neutros, apaga ela, e principalmente quando ela vai para o preto. Então, essa daí foi a minha reação referente às cores da Bruna, olhando o que para ela acabou harmonizando. E se você se identifica aqui com a Bruna, se você tem essas características aí dela, que ela acaba aí
parecida com ela, alguma coisa de cabelo, de pele, ou se você tem um olho aí nesse tom, escreve aí embaixo para mim, me fala quando você usa a cor, se você gosta, se traz também a sua beleza natural em evidência, ou se você mesmo tem todas essas cores, você só usa neutro, gosta de usar neutro. Como é que é a sua relação com as cores? Você tem aquele guarda-roupa monocromático, só preto, cinza, branco, só cores neutras e quase nada de cor. Ou você é daquela pessoa que bota aí um pouco de misturas de cor. Escreve aí embaixo para mim que eu vou estar te respondendo se você tiver alguma dúvida. Se você quiser que eu fale ou que faça aí uma análise de uma outra pessoa, pode ser público ou de alguma determinada característica, escreve para mim que pode estar virando um vídeo aqui sim do canal. E a gente então se encontra no próximo vídeo e até!